Entrevista. Aconteceu em Andradas durante o fim de semana programação cultural desenvolvida pela Associação Amigos da Cultura de Andradas, organização não governamental que trabalha pelo resgate do patrimônio histórico local. Na parte baixa da Praça Doutor Alcides Mosconi foi realizada a primeira feira da economia solidária. Cerca de 30 barracas foram montadas contendo diversos tipos de artesanatos de diferentes cidades mineiras. Além disso, também aconteceu programação cultural. Subiram ao palco diversos músicos e cantores de estilos e segmentos musicais variados. Como novidade, composições italianas foram incluídas em alguns dos repertórios. Teve também apresentação de danças. No domingo aconteceu o tradicional desfile da Corte do Vinho. Rainha e princesa saíram em carro aberto pelas ruas da cidade. Para encerrar com chave de ouro toda esta programação, índios, tribo Pataxós demonstraram costumes e tradições de seus povos, através de uma dança e de um canto. Para falar sobre o assunto, o Jornal da Cidade está recebendo ao vivo o historiador Bruno Pastre, que trabalha como voluntário da Associação Amigos da Cultura aqui da cidade de Andradas, e também Marília Calazans, ela que é também igualmente historiadora. Bruno e Marília, bom dia para os dois. Primeiro Marília, né, Bruno? Vamos dar a palavra às mulheres. Marília, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, bom dia a todos os ouvintes da rádio, obrigada pelo convite. Bruno? Bom dia, obrigado pelo convite, principalmente a zona rural que a gente gosta tanto, sempre viajamos, né, seguindo grande público da rádio é na zona rural, um abraço à zona rural. Exatamente. Agora, Bruno e Marília, o que aconteceu domingo na Praça Doutor Alcides Mosconi? Não só no domingo, né? No último final de semana, já começou na sexta-feira, não é verdade? O que foi aquilo? Foi uma iniciativa da Amigos da Cultura para poder, né, tentar resgatar um pouco da festa popular, né? A festa do vinho nos últimos anos ela mudou, né? Faz tempo já que mudou o seu caráter, né? Transformou-se num mega evento mais parecido com um rodeio do que uma festa popular, que era a característica principal dos anos 60, 70 e 80, parte dos 80. E esse ano, né, a gente conseguiu perceber, principalmente vendo os outros eventos na cidade, né, a festa italiana, o maior exemplo disso, que há uma demanda muito grande da população por uma festa popular, uma festa que possa, né, resgatar um pouco da cultura de Andradas, através de convivência familiar, de encontro entre amigos, e focar principalmente na cultura e na convivência para mais do que um espetáculo, né? Exato. Marília, eu vi você correndo para cima e para baixo lá na praça, ajudando na barraca da Associação dos Amigos da Cultura de Andradas, que também foi importante essa participação, porque a barraca vendeu apenas vinho, não é? Para valorizar a marca vinho mesmo, não é isso? Isso mesmo. Eu frequento Andradas por enquanto ainda como visitante, esse é meu 3º ano, e quando eu vi a praça lotada, eu fiquei encantada, e principalmente com a iniciativa, né, da Associação Amigos da Cultura de Andradas, que demonstrou toda a sua força, né? Parece um trabalho pequeno, escondidinho lá no Teatro Municipal, mas os meninos e meninas, adultos, gente mais velha, demonstrando tudo que aprendeu nesse ano de trabalho, os professores envolvidos, convidados de outras cidades, e a barraca do vinho valorizando a história de Andradas, né? Foi o trabalho nos parreirais que construiu essa cidade. Então, valorizar isso, dar esse espaço, a população demonstrou em peso que era o que eles queriam, porque a festa ficou lotada, como você disse, do primeiro ao último minuto de apresentação, e estava tudo muito bonito. Eu fiquei contente de poder colaborar nesse trabalho. O mais importante que foi de graça, pode até... Não, como assim o mais importante foi de graça? Gente, a situação do país nesse momento, muitas famílias realmente têm dificuldades financeiras, não é uma realidade de momento, não é partido A ou partido B, é uma realidade. E a partir do momento que a população tem cultura, entretenimento, acesso à informação de forma gratuita, aí se dá um passo adiante.
Com certeza, ainda mais esse ano a situação foi bastante díspare nesse sentido, né? Porque nós sabemos que a festa no Campestre, ela envolve não só o ingresso em si, né? Que pode chegar, hoje em dia tem camarote, que chega a centenas de reais, mas também o deslocamento, né? O perigo da estrada, o estacionamento, o perigo de ir e vir. Sabemos que, né, muitas pessoas não respeitam a lei, rebebem. Então é ruim isso, né? E é um gasto e uma preocupação para a família. Imagina uma família que tem 2, 3 filhos, né? Como é que vai pagar quase 25, 150 reais, imagina, para ingresso? Só o ingresso, tirando as comidas, as bebidas, né? E o ponto principal para mim, pensar nesse sentido, é que na festa do vinho do Campestre, né? O ponto principal, que já tradicional em Andradas, é a questão das entidades, né? Então, as entidades estão lá para faturar, para conseguir fazer caixa, para manter suas atividades, né? E com o preço alto dos ingressos, nós sabemos que a maior prejudicada são mesmo as entidades, que muitos do público não tem mais condições de gastar e ajudar as entidades da forma como gostaria, né? Comprando alimentos e bebidas, né, das entidades. Exato, e interessante que quando nós falamos da festa que aconteceu na Praça Dr. Alcides Mosconi, nós estamos defendendo algo para complementar a festa do vinho. De repente a pessoa pode ter a opção de ir pagar seu ingresso e assistir determinado show. Eu tenho uma opinião muito particular sobre isso. Eu acredito que o ideal era realmente uma festa regionalizada, né? Mas o mundo não é mais o mesmo do que era muitos anos atrás. Hoje em dia nós temos na região Festa do Café, Iapic e outras cidades aqui, todas trazem atrações nacionais de grande peso. Parte da juventude, ou até a maior parte dela, defende esta apresentação. Enfim, eu acredito que cada um tem direito de pensar como quiser. Agora, eu particularmente me senti realizado, viu, Bruno, na Praça Dr. Alcides Mosconi durante esse final de semana, exatamente por ver o meu povo lá reunido, alegre, crianças correndo de um lado para o outro. A Polícia Militar foi muito feliz quando ela fechou, né, Marília, a rua que dá acesso ali à praça e que sobe em sentido à matriz, então as crianças podiam correr de um lado para o outro. Eu me senti muito bem lá. E se engana quem acha que só tinha turistas locais, pessoas locais de Andradas. Nós que estávamos na barraca atendemos muitos turistas. Foi muito bom apresentar esse lado de Andradas para quem não conhecia ainda. Degustaram os vinhos, levaram os vinhos, os sucos, receberam muitos elogios, os produtores. Foi muito... Todos ficaram bastante envolvidos. Tinha muita gente de fora lá? Tinha bastante gente de fora. E a qualidade fez por merecer, né? Porque o evento estava muito bem organizado. E o vinho também, né? A gente... todos os vinhos que a gente dava para experimentar, todos eles compravam. É impressionante, assim. Ele falava, experimenta esse. E comprava uma garrafa, assim, né? E é a qualidade mesmo do vinho de Andradas, né? Que mantém-se um bom vinho, apesar dos problemas que vem acontecendo nos últimos anos, ainda tem grandes vinhos em Andradas, mesmo os vinhos mais populares, né, os mais baratos, têm uma qualidade para ser consumido no dia a dia. E o turista, né, quando ele vem aqui, ele quer o local, ele quer o diferente, ele sabe que quando ele for no supermercado ele vai achar um chileno, mas um vinho, um Jacques ou um vinho folha de figo, feito de uma forma mais tradicional, ele não encontra no supermercado, e é isso que ele quer. Exato. E é muito interessante, né? A gente teve esse diálogo com o turista e foi muito positivo mesmo, assim. Ele ficava incentivando, nós estávamos lá falando, você tem que conhecer as adegas. Nossa, mas tem adegas aqui em Andradas, né? Sim. Tem, vamos conhecer as adegas e tudo. Isso foi muito importante, gostamos muito. Tem muita gente que não conhece esse hábito de tomar vinho na refeição diária. Eu conversando com um pessoal mais velho, eles falavam assim que antigamente até mesmo as crianças colocavam um pouquinho misturado com água, porque esse vinho aqui de mesa, né, é a bebida diária do fim de semana. Eu acho que tem uma confusão, as pessoas confundem, acham que vinho só se abre no ano novo, ou tem que ser caríssimo, importado, e vamos mostrar esse lado. Quer dizer, uma cultura que estava quase sendo perdida aí e estamos tendo a oportunidade de mostrar de novo. E sem falar que os médicos dizem que o vinho diário
em doses moderadas, faz muito bem para a saúde. Isso é importante destacar. Pelo que eu entendi, tem uma propriedade astringente, né, que ajuda na digestão da gordura. É uma boa notícia mesmo. Exatamente. Agora, eu bebo um pouquinho de vinho todas as noites, viu? Todas mesmo? as noites. Isso. Meu avô já fazia isso, meu avô Giovanni Pellegrinetti, né, já fazia isso, e no caso da minha família, minha mãe também bebe o vinho dela, e no nosso caso, pelo menos, essa tradição italiana está mantida. Agora, com relação ao vitivinicultor andradense, ele teve que aperfeiçoar a produção, porque hoje quem não tem qualidade não sobrevive no mercado. Por isso que, se você visitar as adegas hoje, você vê o cuidado de todos em melhorar a qualidade daquilo que é elaborado dentro das adegas. O mercado hoje está mais exigente, e existem outros setores também, como a vigilância sanitária, que vem e exige que tudo seja feito com muita qualidade. Então, com certeza, a qualidade do vinho andradense, que já era boa, ficou ainda melhor nos últimos anos. Tem a exigência da modernidade, né? Mas, por outro lado, uma coisa persiste. Por exemplo, a uva Jacques, que estava sendo, vamos dizer assim, meio rejeitada por fazer um vinho muito difícil, muito ácido. O pessoal colocava água, colocava açúcar para contornar essas propriedades, mas a pesquisa do Bruno tem mostrado que, na verdade, a uva Jacques é a unicidade de Andradas, né? Fala, Bruno. É um verdadeiro patrimônio da cidade, né? Uma uva que não tem quase outras cidades, né? Você nunca vai achar um vinho de uva Jacques no supermercado, nunca, porque é uma uva muito local. E pelos anos as pessoas foram muito criticadas, é muito ácida, e hoje em dia, né, conversando com os viticultores, percebe-se que a visão da Jacques já está mudando, principalmente porque o melhor vinagre que existe de vinho tinto é da uva Jacques. Se você tomar comer um vinagre, já salada de um vinagre de uva Jacques, é o melhor, porque é o mais ácido, tem maior qualidade. E algumas adegas de Andradas já está começando a investir num novo ramo do vinho, que é o vinho do Porto, que é um vinho fortificado, né? Em vez de ter 12, 13, ele tem 17 de álcool. E a uva Jacques é impressionante, assim, recomendo pro ouvinte, viu? Quando for na adega Basso, né? Não vou fazer propaganda, porque o Rogério é uma pessoa muito boa mesmo, o vinho dele é muito bom, viu? Pode lá tomar o vinho pede o vinho do Porto do Rogério, pra você ver que é um vinho de uva Jacques muito gostoso, feito em Andradas. E as outras adegas também estão pensando em utilizar a uva Jacques, que é uma uva local, para fazer vinhos de mais qualidade, com uma outra forma de fazer, ao invés de fazer o tradicional, que é realmente um produto mais difícil de ser tomado, né? Porque pela acidez. Mas é isso, né? E também lembrando que o ano passado eu estive aqui na Isidro, né? A Isidro, que ainda produz, né? Mas que é difícil encontrar os vinhos RM hoje no mercado, né? Porque foi vendido mais em São Paulo, no Sul. Ela é feita com uva Jacques. Então, os vinhos RM, um dos motivos que a Isidro, né, uma das maiores produtoras de vinhos do mundo, veio para Andradas foi por causa da uva Jacques, porque o vinho RM exige uma uva de muita acidez para ser aquele vinho madeira, para fazer o verdadeiro molho madeira. Não é aqueles molhos que você compra no supermercado de saquinho, não, viu? O verdadeiro molho madeira é feito com vinho madeira, que ainda é produzido em Andradas, que era o famoso R, né, que tinha na época, e hoje ainda encontra, muito difícil encontrar, mas ainda encontra. Eu acho fantástica essa informação a respeito da uva Jacques. Não sabia, não tinha esse conhecimento, vivendo e aprendendo. E a partir de agora você, um ardoroso defensor, ainda mais porque é produto nosso, então é quase... terra. Pelas minhas pesquisas ainda preliminar, mas só existe em 3 lugares, que é em Andradas, no Marrocos e na Ilha da Madeira. São os únicos 3 lugares do mundo que tem essa uva Jacques, assim, em quantidade, né? Andradas está mais perto, quem quiser provar. É melhor ter aqui do que ir para mas no Sul também eles não têm esse costume. Então, a uva Jacques foi utilizada lá, mas pela acidez dela, ela foi muito descartada, né? E lá eles vão dar profissionalização da produção de vinho, ocorreu antes daqui, né? Enquanto nos anos 80 a produção andradense ainda era grande parte, ainda era feita por pequenos produtores, lá já teve grandes vinícolas industriais que, para o tipo de vinho que a uva Jacques exige, que é um vinho do Porto, na época não existia um mercado e exige um cuidado melhor, que essas grandes industriais pretendem principalmente fazer pro supermercado, para o grande comércio. E também veio, principalmente com a abertura do plano Collor e do Real, começou a vir uma invasão muito grande de vinhos estrangeiros, importados, com preço relativamente acessível.
E aí o público começou já, né, vamos dizer assim, né, um aspecto meio colonial do brasileiro, né, assim, que tudo de fora é melhor, né? Então via lá o Cabernet, quer experimentar o Cabernet, só porque é francês eu tomo. Começou a valorizar as uvas estrangeiras e deixar de lado as nossas. E um movimento importante de Andradas, eu acho que esse eu acho que, na minha opinião pessoal, né, o futuro de Andradas com a uva Jacques é Andradas ser a terra do vinho do Porto mesmo, um vinho fortificado de muita qualidade, que não tem comparação, não dá para fazer o vinho do Porto com um Bordeaux, com Cabernet, com Shiraz, não adianta, não faz. Tem que ser com a uva Jacques, que é uma uva ácida que permite fazer um vinho fortificado de muita qualidade. Agora tem um detalhe a respeito do vinho Madeira, que Andradas produz até hoje. Não é isso? Isso, a Isidro, né? Quando as pessoas ouvintes que estiverem passando, quando for passar lá na Soves, na Avenida Prefeito Antônio Gonçalves, tem lá a Isidro, né? Parece que está meio abandonada, mas ainda produz o vinho, produz pouco, porque a Piagentina entrou com um processo de recuperação judicial, então o imóvel está meio em pendência. A gente teve aqui, né, o ano passado para dizer sobre o tombamento que a gente fez, agora que lá a Isidro é um patrimônio municipal, né? Quando eu digo patrimônio tombado, não significa que ninguém pode comprar ou que é público, não, ainda pertence à Piagentina. Só que a Piagentina agora ela tem que respeitar as regras para preservação do imóvel, não pode destruir uma cuba sem autorização, não pode pintar de uma cor sem autorização do Conselho do Patrimônio. Então é uma forma como Andradas vai deixar para o futuro um imóvel muito importante. E a Isidro ainda produz vinho em pouca quantidade, né? Eu vou fazer a propaganda aqui, porque é o único lugar que vende Andradas o RM é no Zé Raimundo, lá em frente ao posto Santa Bárbara. Ele é o único lugar que vende, então o ouvinte quiser ainda provar o RM, tem muitos que vão lembrar saudosamente da época que tinha, né? Então lá ainda vende. É o único lugar que vende aqui em Andradas. Mas não pode usar o nome de vinho Madeira, não é isso? Então, o Isidro é o único que pode usar o vinho Madeira, por causa que como ele era uma concessionária de Portugal, era a mesma empresa, tinha a matriz na ilha da Madeira, e ele veio pro Brasil como uma filial. Então, quando a Piagentina comprou a marca, ela comprou os direitos da marca e estava incluído o vinho Madeira. Então, aqui, o nome RM no Brasil foi o maior produto mais de sucesso do vinho Madeira. Então, virou-se como se fosse, né, a marca do vinho Madeira no Brasil. Um exemplo, quando a pessoa fala, eu quero um Danone. A Danone é a marca da companhia, não o iogurte, né? Então, na época, nos anos 70, os ouvintes vão lembrar, né, que o vinho Madeira de referência do Brasil era RM. Eu quero o vinho Madeira. Não falava vinho Madeira, eu quero um R, quero um M. Era o produto de referência. E esse R... o R era o seco, né? E o M era o suave, né? Com o doce, né? Para aperitivo, né? Que é como tipo Porto, que é um vinho fortificado doce, que é para tomar, né? Mais alcoólico, né? E vinho branco. Toma com... Vinho branco. Ele é... meio amarelo, né? Ele é amarelo, né? Porque ele passa por um processo que chama estufagem, que é o vinho o vinho é feito com a uva Jacques, né? Ele é prensado sem a casca, senão fica aquela cor tinta. Então ele tira o suco da Jacques sem a casca, então fica já um amarelo, meio rosé. Ele passa por um processo que chama estufagem. Durante 6 meses, durante 6 horas, ele fica a 60 graus. Então, esse esquenta e esfria, todo dia. Esquenta e esfria, esquenta e esfria. Esse esquentar e esfriar do vinho muda a cor, muda o aroma, muda o gosto. E fica um gosto que é único, que é o gosto do vinho Madeira. Muito bom. A coisa do vinho também tem esse aspecto industrial, né? Mas vale ressaltar que tem uma confluência do trabalho industrial com o trabalho do campo também, né? Valorizar esse conhecimento. A técnica de produção de vinho é uma técnica milenar e só quem trabalha no campo sabe o que significa isso. Você depender das intempéries, cada safra vem com um sabor diferente. Disso tudo está atrelado à vida do homem e da mulher rural, né? A vida rural. Isso são aspectos que nós queremos ressaltar na nossa pesquisa, valorizar a atividade do campo, valorizar essas técnicas que não se aprende em nenhuma faculdade, se aprende na vida, na lida do dia a dia. Exato. Agora, Andradas, com toda essa valorização da marca vinho, não é, Marília? Existe até um projeto para ter um museu aqui na cidade, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que projeto que é esse e qual a importância dele.
Existe este projeto que, por enquanto, ainda está no papel, né? Mas está sendo liderado aí por pessoas muito competentes na cidade, Bruno inclusive, eu também estou colaborando. Uma parceria que foi estabelecida com uma professora da Universidade de São Paulo. Nós concorremos a um edital do governo do estado e a verba já chegou, foram 60 mil. E o que se pretende fazer nesse ano, construir com esses 60 mil que chegaram? São as primeiras pesquisas, né? Fazer a base e o plano museológico. O que nós sonhamos aqui é ver toda essa história representada num espaço digno de merecê-la, que possa ser visitado, em que todos os vinhos também possam ser degustados. E o que nós sonhamos com esse projeto é fazer um museu que as pessoas queiram e amem demais, não porque elas estão representadas ali, não só por isso, mas também porque vai ser muito divertido. Esse museu que as pessoas estão acostumadas a imaginar que é cheio de cacareco velho e muitas vezes não desperta interesse de quem não é historiador, de quem não é apaixonado por história. É um museu que as pessoas olhem e se reconheçam. Nossa, o meu avô fazia isso. Olha, eu tinha isso quando eu era pequena. E vai chegar ainda a etapa que nós vamos convidar todo mundo que tiver desejo de participar, de dar a sua opinião. Vai ser um projeto pensado coletivo, junto com os professores, com os profissionais e com a população de Andradas. É isso, Bruno? É isso, e também fazer, né, sabendo que nosso ouvinte aqui é da zona rural, né, também vou dizer que nós vamos visitar vocês aí, hein, vamos atrás de saber que tem coisas antigas, histórias pra gente escutar, pra gente fazer o registro, fazer a filmagem. Se tem algum objeto antigo, ó, você tá pensando em jogar aquele barril velho fora? Não joga não, viu, gente? Uma máquina velha, uma garrafa velha, liga pra rádio aqui que a gente pode até dar uma olhada, ver se tem valor, se vai ser bom pro museu. Com certeza valor tem. Já pode aproveitar para pedir para eles preparando o café? Pode preparar o café e um vinho também, de preferência, viu? Pode aceitar, viu? E não pode faltar o queijo, né? E o queijo. É, isso aí. Nós estamos conversando com o Bruno Pastre, ele é historiador, está aqui com Marília Calazani, historiadora. Já se formaram, claro, os dois, não é isso? Isso. Né? E o Bruno, inclusive, já esteve na África, outros países, aí fazendo os seus trabalhos de pesquisa. E com certeza, Bruno, em breve, ainda mais acompanhado da Marília, a dupla aí, né? O casal, não é isso? Logo vem o casamento, né? Se Deus quiser. O vinho. Né? Muito vinho, né? E o casal vai se destacar até em âmbito nacional. Por quê? Porque vocês são inteligentes, são jovens, são dedicados e têm uma causa muito nobre. Que a causa mais nobre que existe é aquela que a gente acredita. Não é tão ruim quando a gente trabalha em uma causa onde a gente, de repente, não tem tanta identificação. Mas no caso aqui, o Bruno, que é andradense, a Marília, que já está virando andradense, né? E eu tenho certeza que no futuro muito próximo todo esse trabalho vai ter muito êxito, vai fazer toda a diferença para a cidade de Andradas e vai ter um reconhecimento muito grande. Bruno e Marília, nosso tempo chegou ao final. Eu gostaria de continuar essa conversa, né? Eu acho que a gente poderia conversar a tarde inteira, porque eu queria conversar com vocês, eu ia falar da feira, eu ia falar dos índios, eu ia falar da rainha com as princesas, eu ia falar daquela banda que tocou na frente do carro alegórico, eu ia falar dos violeiros, né, que se apresentaram música raiz sertaneja, eu ia falar até da dança que teve ali do pessoal do forró, até o índio, né, o Arabutã, dançou forró lá, eu filmei, coloquei na internet, quem quiser entra lá no site do Portal da Cidade, tinha muita coisa para falar, não vai dar tempo, mas é uma conversa que não acaba nunca, né? A gente vai estar sempre recebendo vocês aqui, com certeza. Muito obrigado pelo espaço, né? E só um pequeno comentário sobre a presença indígena, que é muito importante a presença dos índios aqui. Foi muito feliz o convite e a participação deles, né? Porque Andradas também, antes da presença dos italianos, dos imigrantes, foi uma terra indígena, né? É um passado que está presente na cidade. Nós temos também um projeto de arqueologia, quem sabe a gente consegue até achar algum sítio arqueológico deles aqui. E que a cultura dos indígenas está presente ainda no Brasil, né? Estão vivos e atuantes e mostrando suas identidades culturais, e que não é excludente, não é melhor ou pior, é só
igual a nossa, né? E que deve ser respeitado e valorizado como eles valorizam a nossa e nós valorizamos a deles. Então foi um momento muito feliz, nós ficamos muito felizes com a presença deles aqui. Espero que se uma volta volte a ocorrer outros eventos parecidos. Marília. A reciprocidade é o ponto-chave mesmo. O Bruno falou tudo. Nós estamos aqui, nossa missão como historiador é só fazer lembrar aquilo que foi esquecido ou está em processo de esquecimento, mas reforçar a ideia de que a história que não pertence a mim, nem ao Bruno, nem a um doutor, e sim às pessoas que fazem seu trabalho e fazem Andradas acontecer no dia a dia. Aquelas que foram esquecidas, aquelas cujos vestígios estão embaixo da terra, a gente vai fazer um esforço aí para trazer à tona de novo.